Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Hoje, gente, eu vou trazer o tema que eu gosto bastante, tá? Os últimos pensamentos aí dessa pessoa em relação a você, porque um pensamento só, ele puxa outros, né? Então, o mais recente pensamento dessa pessoa, se foi há 5 minutos, há 1 hora, uma semana, um mês, um ano... O que pensou? Vamos dar uma olhada aqui, pergunta por pergunta, pra gente investigar, tá bom? Gratidão para você que já entra dando like, tá todos os dias aqui comigo. Para você que tá se tornando inscrito, novo membro do canal, minha gratidão. E esse é o momento aí de você já deixar um like, já ativar o sininho aí, porque às vezes a notificação sai e aí vocês perdem o canal de vista, né? Não recebe a notificação dos vídeos novos, né, não tá inscrito no canal, então esse é o momento de você fazer essas coisas. Se aparecer a opção hypar, gratidão aí para quem hypa os vídeos. Lembrando que os vídeos do canal são atemporais, eles valem para o momento que você abrir eles aí, não tem um prazo de validade, é naquela hora ali que a espiritualidade quer trazer mensagem para você. Adapta o seu gênero da pessoa, é só inverter tudo que eu estiver falando aqui, meninos sintam-se incluídos também, é só adaptar. Tá? A energia dos arcanos não é do gênero, aí você coloca na sua situação. Também, gente, pega o que é pra você, o que não é, você descarta que é pro coleguinha, tá bom? Tem que saber filtrar aqui e ter bom senso para escutar uma consulta coletiva, né? Nem tudo vai ser pra você, pra sua situação. Às vezes bate 100%, às vezes não. Lembrando também que você pode deixar pedido de oração aí nos comentários. Diariamente tem oração junto com a Casa do Caminho às 18. A gente trabalha aqui não só com abertura de oráculo, mas com mediunidade e espiritualidade. Frei Rogério e Dona Miriam aí diariamente trazendo as mensagens, de vez em quando Dona Rosa. Então é importante você pedir para aquilo que você tem fé, trazer as mensagens para você, as respostas, a orientação. Quer contribuir? Tem o coraçãozinho, valeu demais. Tem o e-mail aí para falar comigo e pedir consulta, que também é uma chave Pix. Deus abençoe todos que já ajudaram, vão ajudar o canal de alguma maneira. E se quiser uma consulta particular, manda um e-mail para mim. Lá eu passo o WhatsApp e a gente marca, tá bom? Acho que os recadinhos foram todos dados. Gratidão a todos os comentários que vocês deixam. Sempre que eu posso eu leio, eu marco com um coraçãozinho, né? Não posso responder todo mundo como gostaria, um por um, né, gente? Mas eu leio sim. Quando eu posso, eu pego para ler vários comentários até de vídeos já passados, tá bom? Vamos, Frei Rogério. Tem deck novo hoje aqui. Vamos começar, então. Uma energia dessa pessoa, mentaliza ele ou ela aí, quem você quiser mentalizar. Nesse pensamento mais recente, a última vez aí que pensou em você. Como vibrou? A vibração é o que tem de mais profundo, né? Pode falar o que quiser, mentir para si mesmo, mas a vibração não mente. Como é que vibrou? Às vezes sai espelhada, a vibração aqui às vezes sai a sua. Não quer mentalizar a pessoa? Se tiver com raiva da pessoa, gente, é melhor mentalizar você, tá? Ou então, mentaliza a pessoa. Pode sinalizar, Frei Rogério. Vibração, por gentileza, do cidadão, da cidadã. O carro. Olha, gente, a primeira coisa que essa pessoa vibrou aí, quando pensou em você, no pensamento mais recente, foi uma ansiedade muito grande, tá? O carro, ele sempre fala de uma coisa ansiosa, frenética. E no momento que pensou, ou aquilo que pensou, causou algumas mudanças aí internas, alguns reboliços, talvez por isso que causou essa ansiedade. É como se as emoções começassem a se agitar, a se mexer. Foi ao ponto de a pessoa começar a controlar até os impulsos que começou a sentir, os instintos que afloraram, os sentimentos que afloraram, alguns bons, outros ruins, tá? Porque ela tentou controlar na hora que pensou. Então, para alguns, foi um fervilhar de pensamentos e sentimentos, tá? Para alguns, ficou na teimosia, na vaidade, no ego. Para outros, pensou em se posicionar, foi uma oscilação, tá? Perdão, gente. A pessoa ficou relutante de algumas coisas e ao mesmo tempo querendo ir atrás ou abrir comunicação ou fazer algo.
agitou essa pessoa, causou aí uma agitação, uma ansiedade, um movimento interno psicológico muito grande. Ela ficou tendo que tomar as rédeas dela mesma ali para controlar esses instintos, esses impulsos, como eu disse, algumas emoções positivas, outras negativas. Para alguns, ela sentiu uma vontade muito grande de ir atrás, de procurar, de comunicar, mas ela ficou relutante ou se controlando. Ou porque ela achou que não era o momento, ou porque ela não pode se posicionar no momento. Ela pensou e sentiu uma vontade de uma aproximação amorosa, se era alguém amoroso. Ela pensou também aqui, para alguns casos, gente, não vou mentir não, em ter vitória ou vencer ou controlar você em alguma coisa. Tipo, vou provar para você que eu não vou correr atrás. Vou provar para você alguma coisa, né? Vou vencer você no cansaço, né? Na minha teimosia, no meu ego. Para alguns teve. Aqui também teve, na vibração dessa pessoa, que ela teve que ter um autocontrole danado para não sair desarvorada e fazendo coisa no impulso, seja com relação a você ou na vida, quando pensou em você. Ela teve que se disciplinar, se ela estava no trabalho, ela se dispersou, né? Teve que voltar aqui a se disciplinar ali, se focar no trabalho, no compromisso, porque meio que bagunçou as ideias da pessoa. Mexeu com o sentimento dela. E ela ficou numa luta interna, invisto ou não invisto, faço ou não faço, luto ou não luto, vou atrás, não vou atrás, mando mensagem, não mando. E ela ficou desesperadamente tentando equilibrar os pensamentos, os sentimentos, a rotina, controlando vários impulsos, alguns agressivos, outros positivos, alguns negativos, outros bons. E ficou pensando aí que ela tinha que focar no que ela estava fazendo lá. Tá? Para alguns, inclusive, eu não vou mentir, não. Quando ela pensou em você aí, ela pensou em talvez fazer certos jogos aqui, mentais, emocionais ou psicológicos, até para controlar você, ou vencer você de alguma forma, fosse no cansaço, no ego, tipo disputando um ego, para alguns teve. Mas ficou também para alguns muito preocupado, muito preocupada. Nesse deck, que seriam os cavalos do lado luz e sombra, né, estão deitados. É como se esse condutor não tivesse dado comando para o carro andar, né? E é uma pessoa muito controladora, ele quer ter o poder, o controle da situação, não só dele mesmo. Tem mais alguma coisa aqui? O Frei Rogério falou, minha cadeira já começou a baixar, gente, peraí. Essa carta fala, para alguns casos, de usurpação, tá? De algo ilegítimo. Então pode ser que essa pessoa tá com medo aí de alguém usurpar o seu coração, você dele ou dela, tomar o lugar dele ou dela, ou no trabalho. Eu sinto muito uma pessoa aqui que tá fazendo um esforço danado para controlar todos os pensamentos, energias e emoções, focando numa coisa só. Pode ser uma atividade física, o trabalho, tá? Vencer na vida, vencer na carreira. E aqui, para alguns casos, pode ser que esse carro parado represente que a pessoa não tem como ir até você, se deslocar até você. Pode ser fisicamente, né? Não tem lá como pagar uma viagem, pegar um carro e ir atrás. Não tem um veículo, não tem um meio de transporte, ou ela está com problemas que impossibilitam ela de ir fisicamente até você, ou realmente é o ego que está segurando essa pessoa, até por uma questão de controle, de jogo mental e psicológico. Ele está tentando, ou ela está tentando para alguns, tomar a rédea da própria vida, tá? Porque talvez aí estava que nem um carro desgovernado, ou a vida está meio fora de controle. E para alguns ela tá dando um tempo aí de relacionamento com você, para outros até relacionamento no geral, focando aí mais nas questões práticas do dia a dia. Vamos ver mais? Começar aqui então.
Então, vibrou tudo isso aqui para alguns casos, tá? Vamos ver aqui o que a pessoa pensou em relação a você aí nesse último pensamento. Tá? E o que ela pensou em relação a você e a situação. 10 de copas. Aqui para alguns, né? Tinha uma família ou tinha a intenção de formar uma família com você. Já era um namorado, um noivo, ou já tinha família. Então, quando pensou em relação a você, pensou no compromisso, né? Na família ou no sentimento que tinha que unia vocês, fosse num namoro, num noivado. Essa pessoa pensou em toda a estabilidade que tinha emocional, na felicidade que tinha quando vocês estavam juntos e que era algo construído no amor. Né? Era algo aqui que tinha um amor, um sentimento verdadeiro. Se da parte dele não teve, mas da sua tinha. Porque quando ele pensou em relação a você, ele pensou no amor verdadeiro. Ele pensou na união que tinha, na felicidade, na harmonia, na amizade, na paz que tinha. Né? Que eu era feliz e não sabia. Então, o que pensou aí quando pensou recentemente, a última vez que pensou em você, nisso? Aqui também essa pessoa pensou que ela tinha tudo para ser feliz, né? Se ela não valorizou de alguma forma, não deu importância para tudo isso, mas quando ela pensou aí em você e na relação, foi isso que ela pensou. Olha aí, ó, de novo, na união que tinha, na parceria, como se vocês fossem parceiros ideais ou que tinham uma felicidade genuína. Tinha ou tem, tá? Para quem estiver junto aí. Aqui também tem uma situação, para alguns casos, que ela pensou, se tiver afastado, numa reconexão. Mas também, para alguns, quando ela pensou em você, talvez ela pensou que para reconectar com você, ela precise melhorar as conexões dela aqui com a família dela, com o trabalho dela. Então, por exemplo, se era a família que atrapalhava vocês, né, que talvez ela precise se harmonizar com a família de alguma forma para poder harmonizar com você. Se era uma questão de parceria de trabalho, né? Que ela tá sem emprego, ou ela precisa fazer uma sociedade, ou ela quer buscar essas coisas, que ela precisa ajeitar primeiro essas conexões de sociedade, de parceria, de trabalho para outros, que ela tem que ter mais compromisso com o trabalho, até para ter o que oferecer para você. Né? Em termos de coisas de amor, mas também aqui de coisas concretas. Então ela pensou no contrato que tinha com você, nas promessas, nos votos para quem tinha aí um relacionamento, né? O que um prometeu para o outro, a fidelidade que tinha, a parceria que tinha. E para quem está afastado, em reconectar. Se antes ele não se comprometeu com a relação, só você, nem com o sentimento, em se comprometer. Se antes não assumiu, agora assumir. E se ele tem uma família com outra pessoa, ele pode ter ponderado, né? Que se ele tem uma família, uma união lá e ele quer algo com você, ele precisa achar um meio termo lá para ele fazer o que ele quer fazer. Escolher entre você e o que ele tem. Pode ser uma família, se ele tem uma outra parceira, um outro parceiro, pode ser a família genitora, filhos, pai, mãe, irmãos. Talvez essa pessoa ficou pensando por que não pediu você em namoro, em noivado, por que não casou com você quando teve a oportunidade. Por que talvez descumpriu os acordos e as promessas que vocês fizeram aí, tanto de projetos financeiros como de ter um futuro juntos, vamos envelhecer juntos, vamos ter uma família, né? Vamos criar aí o nosso futuro, o nosso mundo, e talvez a pessoa não cumpriu os acordos, as promessas. Aqui fala de lapidação. Faltou essa pessoa talvez se lapidar, né? Para fazer dar certo. Então, quando essa pessoa pensou em você em relação a você, ela pensou em tudo isso, principalmente o quanto você era parceiro, parceira. Né? Provavelmente você pegava junto, você ajudava, você cuidava, podia contar com você, que aquilo que você falava, você cumpria, a sua palavra, o seu empenho.
Você, para alguns aqui, pode ser que vocês tinham até uma sociedade, né? Trabalhavam juntos ou pensavam em botar um negócio juntos, né? Os projetos, os objetivos. Tem muito uma sensação aqui para mim, para alguns, que essa pessoa pensa até numa questão de aliança física. Por que que eu não botei um anel no dedo? Uma aliança no dedo? Ou por que que eu botei uma aliança no dedo, mas eu não me comprometi com o meu coração? Né? Foi só uma coisa de casamento da boca para fora, noivado da boca para fora, namoro da boca para fora, mas eu não me comprometi, a pessoa sim. E aqui é um ás de paus, né? Por que que eu não dei sequência? Por que que eu não avancei um passo a mais na relação, não pedi de namoro e noivado, não casei? Quando eu tive a oportunidade, por que que eu não invisto e não retorno com a pessoa aqui no ás de paus? Porque ele quer um início ou reinício para quem estiver afastado. Por que que eu não demonstrei todo o amor e toda a paixão que eu tinha como a pessoa fez? Por que que eu não entreguei tudo isso porque a pessoa fez? Né? Agora eu preciso lutar e investir nas questões de trabalho, de vida, quando eu queria estar investindo no amor. Eu podia ter essa pessoa do meu lado para fazer esses investimentos. Eu quero a vitória, alcançar vitórias na minha vida, ou estou alcançando, mas não tem graça sem a pessoa. Eu podia fazer com ela do meu lado. Por que que eu não tive mais determinação, ou não tenho mais determinação, mais força de vontade? Por que que eu não supero o que eu tenho que superar? Eu não mudo e não transformo aqui no ás de espadas o que eu tenho que transformar para estar com essa pessoa? Por que que eu não tenho coragem, ou eu não tive coragem? Coragem de mudar, de investir, né? De me entregar totalmente. Porque aqui tinha um desejo sexual, uma química muito forte nesse ás de paus. Tá? Com essa pessoa eu tinha fogo da paixão, a pessoa me incentivava, a pessoa investia na relação e talvez a pessoa não valorizou. Então, quando pensou em relação a você, o relacionamento, pensou isso. E o que que a pessoa pensou de você? No sentido de como ela está vendo você. Quando ela pensou o último pensamento. O que ela pensou de você, ou como ela viu ou vê você quando ela teve esse último pensamento aí, é que provavelmente você foi muito paciente, você se dedicou muito ao relacionamento. Você se empenhou, né? Você se dedicou, olha aqui é o 8 de ouros. Você aqui mudou coisas em você e você investiu na relação com tudo, com empenho, com vontade. Você foi uma pessoa que pode ter ajudado ele ou ela aqui, investido não só na relação, mas investido no estudo, na carreira, na profissionalização, ou vocês faziam planos, né? Era aquela pessoa que dizia, eu vou ajudar você a voltar a estudar, fazer uma faculdade. Você botava essa pessoa para frente, apoiava, literalmente aqui. Você estudou meios e maneiras para fazer tudo dar certo, com muita paciência, com muito investimento, muita dedicação, né? E aqui essa pessoa tá vendo que agora, depois que você fez tudo isso por ele ou por ela e pela relação, talvez você esteja fazendo por você. É você desenvolvendo suas habilidades, suas capacidades. Talvez você focando no estudo, voltando a estudar, uma profissionalização, uma qualificação, uma reciclagem de algo. Você aprendendo um artesanato, uma arte. Você se dedicando às suas coisas com paciência, perfeccionismo. Você se comprometendo com você e as suas coisas. Alguns buscando aqui se empenhar e se dedicar a outras coisas que têm a ver agora única e exclusivamente com você. Mesmo que você ainda tenha um apego por essa pessoa, mas é assim, você está buscando ter uma constância, uma rotina, uma disciplina na sua vida das suas coisas. E você é muito determinado quando você quer algo. Então, quando ela pensa em você, ela pensa que você é aquele tipo de pessoa que o que você quer, você alcança. Com paciência, com honestidade, devagar e sempre, mas você consegue. Então, se você está buscando se curar e se recuperar da relação, você consegue. Você quer crescer na carreira, na vida, no que for, você consegue. Como ela está vendo você e viu você, pensou aí de você,
nesse pensamento por último foi isso. Aí, ó. Que você aqui, no 8 de copas, se deu as costas e tá dando as costas mesmo com apego e sentimento, é por autopreservação, preservar sua sanidade mental, emocional, né? Você saiu, abandonou a relação ou se retirou, porque ele não deu outra opção, você teve que fazer isso. Ou se ele abandonou você, mandou você embora, foi se iludir atrás de outra coisa, agora você também está seguindo em frente. Para se curar, né? Você não cai mais na questão da aparência, você não se ilude mais, você sabe perfeitamente hoje quem essa pessoa é. E você está buscando a regeneração, a cura para você. Para alguns, você está descansando do que você viveu de tristeza, de decepção, sentimento de culpa, instabilidade que essa pessoa levou para você. Para alguns era o forasteiro, ficava indo e voltando, né? Sumia, dava um perdido, reaparecia. Hoje amo, amanhã não amo. Terminava de manhã, fazia as pazes de noite. Mandava embora de manhã, de noite mandava você ficar. Dizia que ia embora de manhã, de noite dizia que não ia mais. Sempre botando medo de abandonar você, de trocar você, insegurança, jogava as culpas em você. E magoou profundamente, frustrou, para alguns iludiu, decepcionou. Né? E você tá dando as costas para tudo isso, se afastando. Porque você não quer mais isso de sofrimento, você está se curando, entrando num novo ciclo. Então, quando essa pessoa pensou em você, ela pensou em todas as mágoas, tudo que ela fez para você também. Todas as perdas que ela causou. Muitas de vocês abandonaram você mesma por um tempo, ou abandonaram suas coisas, seus gostos, sua profissão, seu trabalho, sua rotina, né? Para tentar, talvez, aí agradar essa pessoa, e nunca era suficiente, você sempre pisando em ovos, até que você se retirou e está se retirando. E agora, ele pensou que você está num período de transição, de transformação, deixando coisas que não servem mais, crenças que não servem mais, pessoas que não servem mais. E se ele abandonou você e foi atrás de outra coisa, outra pessoa, ele se arrepende, quer voltar. E você está buscando se renovar. É assim que a pessoa está vendo, ouviu você no momento que pensou aí em você. O que sentiu? O que sentiu em relação a você e o que sentiu por você? Em relação a você, sentiu aqui, gente, posse, ciúmes, mas sentiu que foi um grande FDP, né? Alguém com quem você não pôde contar nem confiar quando mais precisou, que lesou você, trouxe prejuízo para você, seja financeiro, emocional, mental, né? Traiu, mentiu, enganou, adulterou. Foi um traíra. Então, quando ele pensou aí em você, no último pensamento, o que sentiu foi o quão filho da mãe ele ou ela foi, né? Que teve coisas que ele fez escondido que você talvez nem descobriu e nunca nem venha descobrir, mas aí a consciência dele acusou o que ele fez pelas suas costas e que você descobriu porque a máscara caiu e alguém contou. Ou então, aquilo que ele não contou, você não descobriu, mas ele sabe na consciência pesada que fez. Tá? Então, quando ele pensou em você, o que ele sentiu em relação a você foi tudo isso que ele fez de desonesto. Se ele foi aproveitador, egoísta, covarde. E aí ficou com ciúmes, ficou desconfiado, ficou curioso de você e provavelmente, para quem pode, foi dar uma stalkeadinha na rede social ou perguntar de você. Ouviu alguma coisa na rede social, ficou com ciúmes. Porque aqui é sentimento de posse, obsessão. Sentiu que você está escapulindo dele ou dela. Tentou se vitimizar um pouco. Sabe que prejudicou você, seja na esfera financeira, emocional, etc. Tá? Ficou quando os sentimentos foram esses. Né? Como eu fui uma fraude, fui desleal, tive mau comportamento, como eu fui um FDP. Sentiu isso? Sentiu. Né? E o que sentiu por você? Como se sentiu aí, foi assim. E o que sentiu por você? 9 de paus. Ficou na defensiva, não querendo sentir. Tá?
Ficou morrendo de ciúmes, mas não querendo sentir, achando que é seu dono, querendo controlar você, cheio de posse, mas tentando lutar contra todo esse sentimento. E ficou na defensiva, defendendo as crenças limitantes dele, tentando justificar as cagadas que fez, que não errou, que não é bem assim, né? Ou jogar a culpa em você, porque essa pessoa que adora fazer isso, tirar a responsabilidade dele ou dela e jogar nos outros, defendendo a ideologia dele, o ponto de vista dele, as crenças limitantes dele, colocando barreiras e obstáculos aqui, porque se sentiu acuado, né? Quando pensou e sentiu todo o sentimento podre que ele é e causou, que ele se auto-sabotou, inclusive, deu um tiro no pé aqui, né? Aí ficou tentando, né? Desdenhar, não é bem assim, eu que sou a vítima, defender todo o ponto de vista dele. E atrasando aí de fazer alguma coisa, porque ele se sentiu acuado, encurralado, se a máscara caiu, se as verdades apareceram do mau comportamento, do caráter podre. Ou seja, não quer enxergar a verdade. Tá? E aí o que ele ficou sentindo por você, tentando não sentir? Uma luta interna aqui para não sentir o que sente, que é apaixonado, né? Que é obsessivo, obcecado por você, que morre de ciúmes de você, ficou exausto. Sabe? Uma luta interna, uma exaustão para não sentir o que sente. Eu não vou abandonar minhas crenças limitantes, minha ideologia, eu que tô com a razão. Não vou abandonar aqui a minha posição, meu machismo, meu preconceito, meu orgulho, meu ego. Eu não vou enfrentar meus medos, coisa nenhuma. Né? E é o tipo de pessoa, gente, reativa. Se ele se sente atacado, cutucado, ele reage de uma forma violenta. Né? Ele reage com imbecilidade aqui na mente, nas atitudes, se sente encurralado, pressionado. E aí ficou, gente, amando e não querendo amar. Olha a cadeira descendo de novo. Eita. Então, gente, sentiu o quê? Muita paixão, muito desejo, muito amor. Né? Amor nem tanto, mais paixão, posse, desejo, porque é uma carta de paus. Vontade de falar com você, mas totalmente na defensiva. Sou apaixonado e não quero ser. Morro de ciúmes e posse, mas não quero ser. Né? Você não vai me controlar, você não vai mandar em mim, mulher nenhuma, homem nenhum manda em mim no meu sentimento. O sentimento não me domina. Tô nessa palhaçada aí. O que ele fez ou ela fez ao pensar, aqui eu já disse, para alguns foi querer saber de você. Stalkear, perguntar, observar, vigiar você, com ciúmes, com curiosidade. O que fez ao pensar? 3 de ouros. O que fez ao pensar, se ocupou do trabalho em grupo, do estudo, focou em outras coisas, ou então procurou focar nas parcerias que ele tinha naquele momento. Então, se ele estava no trabalho, vou voltar a focar no trabalho. Vou cuidar das minhas coisas, do meu trabalho. Se ele estava na academia, vou voltar a puxar meu ferro aqui, que eu não quero estar pensando nisso. Se ele tem uma outra relação, ou está começando uma outra relação, vou focar nesse contatinho aqui, eu vou focar na pessoa que eu já tenho, né, na minha rotina, nas minhas coisas aqui. Então, o que ele foi fazer? Vou cuidar da vida, porque eu não vou ficar aqui pensando, sentindo tudo isso aí. Preciso trabalhar, preciso cuidar da minha rotina. E aí ele ficou pensando em investir em outras coisas, ou na sociedade que ele tem, nas parcerias, lá no que ele estava fazendo, nas atividades dele, principalmente de grupo. Botando energia construtiva e pensamento nisso. Vou focar aqui nas minhas habilidades. Né? Vou fazer uma atividade física, vou cuidar dessas coisas aí para não ficar pensando em você. Tá? Vou cuidar da minha família, do meu trabalho, dos meus parentes, dos meus filhos, da minha mulher. Ou vou cuidar aí de investir no contatinho que tem aqui com quem eu tô conversando, meu trabalho. Essas coisas. Aí, ó, vou me afundar aí no trabalho. Só que extremamente triste, com a consciência pesada, 9 de espadas, se sentindo derrotado, destruído por dentro e fingindo que não estava sentindo nada. Chorando por dentro. Quer saber? Eu vou focar em puxar 100 kg de ferro aqui, chorando por dentro para não pensar. Eu vou trabalhar uma escala aí de
24 por 48, me afundar no trabalho, que é para não pensar, né? Para construir minhas coisas materiais e resolver minha rotina financeira e material aí, que deve estar estagnado ou afundando. Para alguns, gente, tá até difícil dessa pessoa controlar, concentrar e focar no trabalho, tá? Porque a mente dele ou dela aqui tá perturbada no 9 de espadas, porque a culpa tá matando, a consciência tá matando, a saudade tá matando, os ciúmes, a posse, o não ter mais o controle. Tá pesado, de novo, ansiedade, angústia, arrependimento, aflição. É um desconforto total, mas eu preciso focar nas minhas coisas. Então, o que ele foi fazer? Se afundar nessas coisas, nesse trabalho, até exaustão. Essa pessoa tá procurando ficar bem cansado, até fisicamente, mentalmente, gente, para cair na cama e apagar, tá? Porque essa pessoa tá com dificuldade aqui, seja para dormir, insônia, ou troca o dia pela noite. Então, eu vou me cansar até eu desmaiar, cair na cama desmaiado, né? Porque é mais fácil, aí eu não penso, aí eu não tenho tempo de ter insônia lá pensando, sentindo culpa, arrependimento. Eu vou buscar o que é seguro materialmente, cuidar das minhas coisas. Foi isso que ele foi fazer. Foi se comprometer lá com as coisas que ele estava fazendo. Tá? Porque é uma pessoa bem dura na queda, bem teimosa, cabeça dura, de difícil de mudar pensamento, turrão, que não cede. Então foi isso aqui. O que aqui incomodou quando pensou em você? Pagem de paus. Primeiro que incomodou as coisas que ele fez no impulso, né? Ou disse no impulso, ou que ele deveria ter feito e não fez. Porque é o pajem zorra louca. O que incomodou as imaturidades dele ou dela, mesmo que nunca vai admitir. Tá? Incomodou aqui ser uma pessoa que fez o que deu na telha, ou que calculou mal as coisas e fez meio no impulso e não calculou o resultado do que ia acontecer aqui, né? Então isso incomodou. Incomodou porque queria ir até você apaixonado, cheio do desejo, queria superar os obstáculos, vencer isso tudo e fazer acontecer, e provavelmente não está fazendo nada. Ele queria uma segunda chance, um início, um reinício, né? Mas provavelmente se não está fazendo, foi o que incomodou. Tá? Incomodou se ele levou a vida na gaita, levou tudo na brincadeira, se ele foi festeiro, se ele foi cafajeste, se ela foi piriguete. Incomodou. E incomodou não tá falando com você, ou a vontade de falar com você e não poder. Porque aqui pode ter gente que se afastou, não tá falando, tá em silêncio, ele não sabe da sua vida. Você deu as costas. Tá? Então isso incomodou. Querer fazer algo e não poder. Não poder seja por ego, por orgulho, não tem possibilidade física mesmo para fazer. Incomodou, ó, as suas mudanças. Você está fazendo transição, mudanças, renovando sua vida, você progredindo. Incomodou você ter mudado de comportamento, de atitude. Tá? Isso quando eu perguntei o que incomodou. Incomodou, você não tá fazendo nada, você não dá o próximo passo e ele também não quer dar. Incomodou se você fez ou falou alguma coisa que surpreendeu, uma surpresa. Talvez algo que você fez está fazendo que ele não estava esperando. Você mudou de casa, mudou o cabelo, começou a estudar, fez uma reforma na casa, as coisas que você está mudando ou mudou na sua vida, na sua rotina, no seu interior, nos seus hábitos. Mudanças suas ou na sua vida. Incomodou ele ou ela. Talvez queria que você estivesse lá, chorando, sofrendo por ele dia e noite. Aqui fala de não consegue lidar com as mudanças, então isso incomodou. Principalmente as mudanças que talvez ele está tendo na vida dele também depois que você saiu. Que não devem estar bacana, né? Daí incomodou. Que você está tendo mudanças positivas e talvez ele nem tanto. Porque aqui ele está tentando se recuperar de alguma coisa e você já está ou já se recuperou. Tá? Você está aí mudando muita coisa em você.
tá? Foi o que incomodou, principalmente o seu progresso, tá? Se você foi viajar, foi para longe, tá fazendo um curso novo, começou trabalho novo, mudou cabelo, mudou penteado, mudou o jeito de se vestir, mudou atitudes, tá incomodando as suas mudanças. E as mudanças que tá tendo para ele também, mas que talvez dele não tá tão bom. O que deu prazer quando pensou? Rei de espadas. O que deu prazer, gente, aqui é pensar que ele era mandão, autoritário, tava no controle, né? E era o exterminador do futuro aqui que tava ditando as regras. Quando ele pensou aqui que ele era o rei máximo e absoluto da sua vida e que era ele que mandava, controlava e desmandava, deu prazer, né? Então aqui deu prazer para essa criatura quando ele ou ela de alguma forma pensou no controle que já teve sobre você, o que tinha sobre você e sobre o relacionamento, tá? Porque aqui eu perguntei o que deu prazer. Deu prazer aí todas as vezes que ele foi frio, severo, rude, tá? Se ele foi grosseiro, algumas verdades que ele disse aí que na cabeça dele você merecia ouvir, tá? Esse coração peludo, esse coração gelado, sentiu prazer nessas coisas aí quando pensou em você ou lembrou, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A posse que ele tinha, né? Supostamente o controle, a posse, as manipulações, tudo isso aí, quando ele lembrou, né, que você talvez já comeu na mão dele ou dela, que ele já sambou e deitou e rolou sendo o rei absoluto aí da sua vida, deu prazer. Aí, ó. Tá? As cartas não deixam mentir, é o ratinho. Deu prazer aqui, ó, das vezes que ele sabe que ele foi até tóxico. Tá? No prejuízo emocional que ele causou pra você, no descontrole, desgaste que ele causou pra você. Essa pessoa é sádica, tá? Desculpa, mas é. Porque deu prazer, gente. Toda vez que ele foi rude, frio, severo, mandão, arrogante, vingativo, exigente, vaidoso, severo, cheio de ego e vaidade, e nos desgaste, até as brigas, gente, aqui, essa pessoa deu prazer lembrar das provocações que ele fazia, das manipulações dos jogos. E de novo, tá? Deu prazer ele pensar em todo esse ego, orgulho, que ele é mandão, que ele é turrão, que ele é assim, e que de alguma forma ele já por algum momento, mesmo que breve ou não, ou muito tempo, que ele controlou, ele dominou, ele mandou em você, na sua vida, ele conseguiu tirar de você aí, por um período de tempo, alguma coisa, ele fez você aí adoecer, né? Você ficar com o seu emocional bagunçado, as vingancinhas que ele fazia, os troquinhos que ele dava e judiava. Essa pessoa, gente, aí tem algum problema, tá? Porque justo quando eu perguntei o que deu prazer, ou essa coisa egoísta, mas ele pensou aqui também que deu prazer, o quanto você acabava se esforçando para fazer tudo perfeito, perfeccionismo aqui nos ratinhos, né, para talvez agradar aí a vossa majestade, o exterminador do futuro aqui. Tá? Então, deu prazer essa pessoa aqui pensar, gente, em tudo isso. O quanto você superou de coisas, engoliu coisas aqui para estar com ele. Porque é justamente o que deu prazer. Aqui, gente, é o desgaste, o vampirismo energético. O quanto ele sugava você, desgastava você, cansava você em tudo. O quanto você aí lutou por ele, pela relação, o quanto você se moldou e se adaptou aos gostos dele. Tá? Então, gente, aqui, as culpas que ele jogava em você, os medos que ele embutia em você, gente, deu prazer. Desculpa, mas essa pessoa tem algum problema. Porque deu prazer. De uma certa forma, tudo que ele judiou, tudo que ele sugou de você, emocional, físico, financeiro, toda a ansiedade, estresse que ele causava em você, todo tipo de prejuízo. E justo quando eu perguntei aqui o que deu prazer. Todas as vezes que ele fazia coisas pequenas aqui, ó, virar um tsunami para manipular, para jogar culpa, medo, insegurança em você.
tá? Ele restringia, que fala de liberdade e libertação, ele restringia a sua liberdade de pensar, de ser quem você era, de ciúme doentio, de controle, onde você vai, com quem você fala, deu prazer. Gente, que pessoa escrota. Até a depressão que essa pessoa causou em você. Tá? Porque ele se sentiu poderoso quando ele pensou em tudo isso. Quando ele lembrou de tudo isso. Que você literalmente já comeu na mão dele. Deu prazer. Essa pessoa é doente, tá? Esse aqui é doente. Se não é doente aí, gente, de um transtorno de personalidade ou mental, esse aqui é pior, porque ele é doente do caráter, ele é doente da alma. Tá? Porque para dar prazer esse tipo de coisa, gente, Deus me livre e guarde, isso aqui foi libertação para vocês, né? Então foi o que deu prazer. O que ele pensou em dizer para você aí, quando ele pensou em você, o pensamento mais recente, o que ele pensou em falar? Pajem de ouros. Pensou, gente, em pedir uma segunda chance, até pedir desculpa. Mas olha o tanto de orgulho e ego que tem nessa pessoa sádica, com o exterminador do futuro aqui, o coração gelado, coração peludo, o mandão, o controlador, né? Pensou em dizer que queria uma nova oportunidade, que queria uma nova chance, pensou em abrir comunicação com você, né? Mas não se sentiu preparado. Ficou com vontade de oferecer sentimento, de fazer uma nova proposta de início, de reinício, para ter uma segunda chance. Mas foi o que pensou em dizer. E provavelmente ficou na lerdeza, na lentidão, e não fez nada. E olha aqui, é 2 pagens. Essa pessoa é muito imaturo, muito imatura, muito despreparado nas questões aí afetivas e de relacionamento. Pode ser que em outras coisas da vida não seja. Ele pensou em oferecer uma estrutura, pedir desculpa, falar que foi imaturo, fazer uma nova proposta, sente apego, pensou em falar que tem apego, que sente. Tá? Mas provavelmente não fez nada ou ficou aí jogando para o futuro, procrastinando, estudando um jeito de fazer as coisas e não fez, só ficou na mente. Olha aí, ó, em pedir perdão, se reconciliar, com saudade, com nostalgia. Pensou em falar de sentimento, em toda essa saudade, mas daí, gente, essa pessoa escrota fazer é outra coisa, só ficou no pensamento do que falaria, do que diria, do que sentiu vontade. De dizer que vai aprender com as experiências, que vai amadurecer, que vai mudar. Pedir desculpa, pedir perdão, se reconciliar. Foi o que pensou em falar. O tanto de saudade, o tanto que pensa, principalmente no período noturno, ou quando olha estrela, a lua, o mar, a água. Saudade, como eu tô com saudade, pensou em falar. O quanto você me faz falta, o quanto você é especial e me fazia bem. Mas daí dizer, né? Pensou em dizer. O que vai fazer? O carro, ele pensa em botar movimento. Tá? Só que ele tá relutante mesmo aqui, não é à toa que ficou de novo, gente, aí, ó, cheio de ansiedade, cheio de vontade, mas acaba aí se segurando porque esse carro tá parado. Então, o que vai fazer, em algum momento, essa pessoa vai atrás. Isso aqui é uma aproximação amorosa. Em algum momento, essa pessoa vai se mexer. Tá? Porque aqui é o que vai fazer, quando ele pensou aí, o que vai fazer, né? Pensou em fazer. Aqui, ó, é o próprio estrupício, porque eu perguntei dele, tá? Mas adapte que aqui pode no contexto representar você também, consulente, se é menino ou menina. Então, aqui, basicamente, ele vai ficar no egoísmo aqui, ó, por um tempo, focando nas coisas dele. Dando um tempo, até porque ele quer dar tempo ao tempo, para ver se cura certas coisas em você, se você ameniza, né, algumas coisas que ele fez aqui, então ele vai dar tempo ao tempo. O que ele pensou aqui em você, pensa em fazer, é dar esse tempo aqui, focar nas coisas que ele tem que focar da vida dele, para depois ele fazer um posicionamento. Enquanto isso, você esquece, tem uma amnésia, vai curando o que ele fez para você, e aí ele vem atrás de você.
Aí ele vem todo apaixonado, cheio de amor, fazendo uma nova proposta. Olha aí, ó. Pra ter a superação e vocês se acertarem, tá? Então você pode esperar, gente, que esse aqui ele vai dar um bom tempo, vai focar egoístamente só nas coisas dele, tá? Vai viver as coisas dele, se ele tiver que ficar com outra pessoa, vai viver as coisinhas dele, tá? E ele vai jogar lá pra frente, pro futuro, ele investir de novo em você, seja depois que ele alcançar o que ele quer na carreira, resolver os problemas dele, ou passar o rodo em todo mundo que ele quer passar, resolver os BO dele. Enquanto isso, na cabeça dele, você vai se curando, você vai esquecendo, né? Você vai ficando mais boazinha, o tempo vai curar, o tempo vai causar uma amnésia, e aí fica mais fácil dele se aproximar lá na frente. Tá? Mas você pode esperar que esse ser humano escroto, gente, em algum momento volta. Nem que demore aqui, gente, mais de ano. Tá? Mesmo que ele dê meia volta no mundo, sassarique bastante, né? Faça bastante coisa na vida dele, mas ele pensa em voltar. Tá? Não é à toa que o Exterminador do Futuro, I'll be back, eu voltarei. Tá? É como se ele dissesse assim, deixa você viver também suas coisinhas aí, cuidar da sua vidinha, né? Que a hora que eu resolver levantar do trono, eu te puxo de volta. Aí eu vou, luto e conquisto você de volta. Ele se acha muito, tá? Que pode passar tempo, meses, anos aí, mas que quando ele resolver lutar e fazer alguma coisa, ele arremata você aí, ele vence, tem a vitória, porque ele consegue ter você de volta. Tá? Esse aqui não é só megalomaníaco e tem uma boa autoestima, não. Esse aqui é zureta da cabeça, porque realmente ele acredita, tá? Que tudo e todos aí vão se render a essa oitava maravilha do mundo. Então você vai cuidando da sua vidinha aí, eu vou cuidando da minha aqui. O destino, uma hora, né? Trata de propiciar aí uma situação melhor, sua raiva acalmou, você curou as feridas, né? E aí eu volto com tudo aqui, invisto todas as minhas armas de manipulação, de charme, de tudo, e basicamente você não vai resistir ao charme do Zé Bonitinho, da Maria Bonitinha, né? E você cai nas graças dele ou dela aí, você esquece todo o sofrimento, todo o peso, todo infortúnio que ele causou, o amor vence e fica tudo bonitinho. Tá? Esse aqui ele tá contando com isso, tá? Com o ovo no fiofó da galinha, como se jamais você fosse resistir a essa beldade. Esse aqui tem orgulho e ego nas tampas, né? Já beira até, gente, uma doença mental, esse excesso de confiança e de eu me acho aqui, né? Eu sou irresistível ao ponto de que jamais você vai conseguir esquecer ele ou ela. Que ele foi aqui na sua vida, o alfa e o ômega, e jamais, né, você vai conseguir esquecer, e se ele fizer assim, você volta. Basta um pouquinho de esforço dele, de luta dele, né, e ele bate aqui, ó, na carroça aqui, de sobe benzinho. Vamos parar de frescura e vamos ser felizes, né? Já passou tempo dessa palhaçada, agora eu tô vindo por cima da carne seca, porque eu já alcancei o que eu queria alcançar, eu ganhei aquela promoção, eu me formei, tô com a grana, né? Tô com uma vidinha melhor, já resolvi meus BO, então vamos parar de frescura, que eu sei que você me quer mesmo, né? E vamos voltar e a gente finge que nada aconteceu. Tá? É a audácia. Esse aqui, gente, pelo menos eu não posso dizer uma coisa. A audácia, esse aqui tem aos montes, né? Autoestima e autoconfiança, aí eu queria ter uma autoestima nesse nível, tá? Porque isso aqui já beira a psicopatia dessa pessoa. De achar realmente que a vida vai andar, tudo vai acontecer, você vai ser a mesma pessoa, o sentimento nunca vai acabar e que ele é irresistível ao ponto de você não conseguir dizer não se ele voltar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E afinal de contas, aí, né, ele já controlou você, ele já fez de você o que ele bem queria. Então, para ele ter isso de volta, na cabecinha dele é assim, ó. Isso é doença, tá? Isso aqui já não é mais nem normal. Tá? A pessoa ter esperança e achar que marcou a vida de alguém é uma coisa. Agora, nesse nível aqui, já virou doença. Então, é isso aqui, gente. Aqui nós temos os signos. Deixa eu ver para concluir. Que ele acha aí que você vai fazer, né? Ó, 2 de copas. Ele acha, gente, aqui,
tirar mais uma aqui no fofoqueiro. Ó, chicote. Ele acha aqui, gente, que você ainda vai lutar por ele ou por ela, por esse amor. Por quê? Porque você ainda ama. Né? Que você é obcecada. Olha, gente, essa pessoa é demente, tá? Ele acha, gente, aqui que você morre de ciúmes, que você paga um pau danado, que você ama incondicionalmente, que você é apaixonada, enlouquecida, que você é obcecado por ele. Tá? Porque ele precisa, talvez, acreditar nisso desesperadamente, né? Nessa narrativa. Então, gente, ele acha aqui que o que você vai fazer, você vai ficar guardando todo esse amor que é recíproco, verdadeiro, incondicional de um 2 de copas, tá? Esperando e guardando para entregar tudo para ele. Que com ele você foi a pessoa mais feliz do mundo e que ele marcou você, que vocês são alma gêmea, chama gêmea, sei lá o que passa na cabeça desse demente. Né? E que você vai se manter leal e fiel a esse amor até o fim, mesmo que você arranje outra pessoa. Né? Que você vai ficar nessa dualidade amando ele para sempre. E que aqui, por mais que você esteja com raiva, brava, com ranço dele agora, mas que você ama mais que tudo. Né? E que você aqui, sim, no momento que ele fizer um esforço, você não vai aqui ter pulso firme de dizer não, você não vai resistir. Você vai se jogar aqui, ó, no pagenzinho de paus, no início, reinício com tudo. É isso que essa pessoa quer acreditar desesperadamente, tá? Porque é um ego danado, é uma disputa de ego da parte dele aqui, gente, que a pessoa realmente precisa acreditar nessa narrativa que ele conta. E que você vai lutar sim pelo amor, você vai se escabelar de novo. Que um pouco você tá fazendo um brioco doce, você tá sendo teimosa e orgulhosa, mas que você tá doido para correr atrás. Lembrando, gente, que isso aqui é o achismo da pessoa. Tá? É o ego dessa pessoa aqui, ó, que diz tudo isso. Essas atrocidade, imbecilidade, é o ego dele ou dela falando. Que por mais que você esteja com raivinha, você é doida por ele. Você é obcecada por ele ou por ela. E que nada nem ninguém aí mexeu tanto com sua libido, né? Que ele fazia um vucu-vucu que ninguém mais na face da terra vai fazer com você. Ele se acha, essa pessoa se acha, gente. Tá? Porque ele fazia uma coisinha ou outra gostosa lá no Vucu Vucu, gente, ele acha que isso daí é o que vai marcar pro resto da vida, né? É tão assim maravilhoso que é uma coisa que até um vibrador proporciona a mesma coisa, mas ele se acha incrível, ele precisa, tá? O ego dele precisa para se achar especial. Tá? Que ele foi aí a fó mais maravilhosa da sua vida, que ele foi o ser humano mais incrível aí que marcou, arrebatou você. Tá? É só adaptar se a beldade aqui é uma mulher, se acha. Né? Como se fosse aí a Xana dela, a única da face da terra, a melhor da face da terra. É o pirulito dele aí não tem outro igual. Tá? Porque essa pessoa pensa muito nessas coisas, tá? Esse aqui tem vício, tem compulsão, tem excesso, tá? É chegado numas coisas de promiscuidade aí, tá? E a pessoa acha isso, gente, que o borogodó dele aí é só ele que tem. Então, o que ele acha que vai fazer, gente, que por mais que você seja relutante e tudo mais, a hora que ele investir que você não resiste. Você mostra um pouquinho de resistência, né? Despeja sua raiva, seu ranço, mas que o seu amor aqui vai ser mais forte que tudo, sua paixão, seu desejo, que ele consegue vencer você, tá? É doença isso aqui. Que temos os signos de Áries, Câncer, tá aqui para mim é Áries, Câncer, Touro, Libra, Câncer, Touro, Libra, Câncer, Sagitário, Gêmeos e Virgem, Aquário, Peixes, Áries e Escorpião, e Áries de novo, e Áries e Câncer. Pelos naipes, Gêmeos, Libra e Aquário tá bem forte, Touro, Virgem, Capricórnio e Áries, Leão e Sagitário. São os mais fortes. Tem praticamente todos, tá? Mas o que eu falo primeiro é mais forte.
Aqui temos boiadeiros, as almas, os pretos velhos, Yorimá, filhos de Iemanjá, filhos de Oxum, tá? Temos filhos de Ogum. Deixa eu ver aqui se tem Exu. Tem Exu, tá? Tem as crianças aqui, não saiu na mesa, mas tem uma energia da Ibeijada, Cosme e Damião, tá? Iori. Aqui tem Ossan, confirma Exu. Tem Omulu, Obaloaê, que Orimá tem, Preto Velho tem. Ó, confirma Ogum, tá? E confirmou pra mim Omulu aqui no cachorro, Omulu e Obaloaê. Tem aqui boiadeiros, eu já falei. Oxum tem Ansan. Não sinto muito forte, mas... Tem Ansan, tem Oxalá. Filhos de Oxalá. Tem Obá, eu sinto energia de Obá. Águas revoltas. Tem Obá, confirma Iemanjá. Sagitário, Gêmeos e Leão. Peixes, Aquário e Virgem. Aquário de novo. O que mais temos aqui, Frei Rogério? Não saiu na mesa, mas ele tá dizendo aqui, ó, que tem o povo cigano e povo do Oriente, tá? Vamos dar uma olhada nos bilhetinhos, o que essa pessoa diria pra você, se pudesse, tivesse oportunidade, às vezes sai o que você diria pra pessoa, ou até mesmo que naquela hora que ela pensou aí no último pensamento que teve sobre você, o que ela diria, né, ou o que ela pensou naquela hora ali. Vamos ver? Quantas o senhor vai querer? O senhor tá quietinho hoje, Frei Rogério. Falou pouco comigo hoje. Quantos? 7. Ok. 1. 2, o de baixo. 3. 4 de cima. 5. E aqui, o último. 6. Qual mais? 7. E as borboletas? Quantas? Olha, mudou. Hoje não é 3, é 4. 4 borboletinhas. Pode falar. Essas duas. 1, 2. A última. Qual mais? É só essa. Essa. Vamos ver então aí. Pode ser que saia o que você diria também, tá? O orgulho e o ego destroem tudo na minha vida. Eu falei, é uma pessoa extremamente, tá? Egóica, orgulhosa, mandona. Se acha demais. Ó, almas gêmeas e chamas gêmeas. Eu não disse que essa pessoa tem isso na cabeça para alguns? Né? Eu vou dizer para vocês, na mesa, tá? Ali até saiu algumas almas gêmeas, mas chama gêmea não saiu, tá? Para a grande maioria. Preciso de você. Eu não sei lidar com meus sentimentos. Ai, nossa, até uma surpresa, né? Com esse ego aí voltado para si, eu te amo, até parece. Essa pessoa aí provavelmente ama o que você oferecia, né? Ama o controle que tinha sobre você. Meu sonho é ficar com você para sempre. Isso aqui deve ser vocês, né? Eu te amo, meu sonho é ficar com você para sempre, né? Consciência pesada. Não é à toa que você é um 9 de espadas ali. Eu releio nossas mensagens várias e várias vezes. Talvez, né, para tentar ver onde ele manipulou errado, onde ele deu um tiro no pé. E porque tem saudade. Esse aqui tem saudade, tá? E fica pensando lá, talvez, na cagada que fez, porque esse aqui tem a consciência pesada mesmo. Culpa e arrependimento. E sofre por isso. Por mais que o tempo passe, não consigo te esquecer. Por isso que ele faz um esforço danado para não tentar sentir nada, como saiu ali. Eu sou apaixonado por você. Você é perfeita para mim. Veja bem que quando eu fui ver os sentimentos deles por vocês lá atrás, voltem, saiu justamente isso, o desejo e paixão, não saiu amor.
Desejo e paixão. E ele diz: eu sou apaixonado por você. Você é perfeita para mim. Então, cuidado, porque você pode ser perfeita às necessidades de controle, de manipulação, tá? Como um objeto, e não porque ele ama você, mas o que você pode proporcionar. Porque realmente, apaixonado essa pessoa é, mas eu não posso dizer que uma pessoa como aquela ali que saiu, que deu prazer em tudo que ela sentiu ali, que judiou e maltratou você, seja amor. Isso não é amor, isso é doença. Mais paixão, desejo, obsessão, ciúme, posse a pessoa tem. Você ainda me ama? Olha aí, ó. Pode ser ele querendo saber, né? Talvez por isso que não tá fazendo movimento e tá jogando lá pra frente para esperar tudo acalmar, a poeira baixar, para ele daí vir triunfante, para arrebatar você de novo, tá? Então muito cuidado aí, gente. Porque quando sai que a pessoa ama, eu falo. Esse aqui é paixão, desejo, posse, controle, domínio, tá? Mas não é o amor genuíno, mas alguns deles ou delas acreditam mesmo aqui, ou deve ter dito isso para você, né? Que vocês são alma gêmea, chama gêmea, ou alimentado isso em você, justamente que é para ele ter o controle quando ele voltar. Né? Botou essa ideia em você, porque ele até se acha que nunca ninguém vai substituir, porque ele é especial. Então tome cuidado aí, gente, porque realmente paixão, desejo, posse, ciúmes, doença, obsessão a pessoa tem. Mas no sentimento dele ou dela não sai o amor genuíno. No seu saiu, tá? Depois me contem o que bateu, o que não bateu e a quantas anda, tá bom? Não saia sem se inscrever, ativa sininho, tá? Compartilhe os vídeos, se torne membro, se inscreva, tudo isso, tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.